O Atlético Paranaense pode surpreender e ser campeão contra o Atlético Mineiro? Uma final desse porte, é difícil a gente fazer um prognóstico que, né, isso aqui é barbada, dá para garantir, mas o Atlético vem muito embalado, tem um time superior ao Atlético Paranaense. E claro, o título do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro foi mais recente, ainda há uma certa ressaca sobre isso. Mas não dá para desconsiderar o tamanho e o nível dos jogadores do Atlético Mineiro com relação ao Atlético Paranaense. Para mim, Bruno, o Atlético Mineiro entra como favorito nessa decisão. Sim, o Atlético Mineiro é favorito porque tem mais time, é um dos melhores times do país e, consequentemente, da América do Sul. Sim, não dá para descartar o Atlético Paranaense porque também na semifinal ele pegou o Flamengo, né? E o Flamengo era o favorito. O Flamengo, pelos mesmos motivos que a gente coloca o Atlético Mineiro como favorito na final, a maioria colocava o Flamengo como favorito na semifinal, que tem mais time, é um time com maior poder de investimento. E o Atlético Paranaense passou pelo Flamengo, inclusive ganhando no Maracanã por 3-0. E o Atlético ganhou uma Copa Sul-Americana também, fez um brasileiro ruim, mas muito bem nas Copas. E mais uma vez ele tem uma decisão de Copa aí para tentar um título. Acho sim que o Galo é favorito, o Galo tem tudo para ganhar as duas competições nacionais, mas não é um adversário que você pode assim descartar. O Atlético Mineiro vai ganhar de qualquer jeito, né? O Atlético Paranaense, até pelo seu histórico recente, é um time muito forte nesse tipo de competição. Eu não gosto da ideia do ano ser fechado com a Copa do Brasil. Eu sei que foi um calendário diferente, especial, mas fica... E ainda coincidiu, e aí é coincidência, ninguém podia prever, dois times que já ganharam títulos importantes esse ano, né? O Atlético quebra um Jesus, o Mineiro, de 50 anos, a torcida está em festa, e o Paranaense ganhou de novo a Copa Sul-Americana, que é sensacional para o nível de projeto que ele tem, para o nível de investimento que ele pode ter. Se está o Flamengo no lugar do Atlético Paranaense, bom, esse time precisa ganhar alguma coisa, precisa dar satisfação para o torcedor. Mas aí as duas torcidas estão satisfeitas. A do Atlético é campeão brasileiro, mineiro, e a do Atlético Paranaense se salvou do rebaixamento, aí a coisa dele seria mais um título, é legal, importante, mas não vai dar, ninguém vai ficar desesperado caso não vença. Então eu não gosto muito dessa ideia de fechar o ano com uma competição desse esporte, porque ela é muito grande e ela pode ser a coisa mais importante de algumas equipes. E ficou meio que um fim de feira jogado dessa maneira, com dois times que já ganharam coisas importantes esse ano. Tem essa coisa, né? Os dois, acho que nenhum dos dois, se perder, quem perder, será assim, nossa, o ano foi ruim, né? Eles já têm alguns objetivos muito grandes conquistados, né? Os títulos, o título do Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro é gigante, pelo tempo que não vencia, um campeonato de pontos corridos, é a segunda melhor campanha com 20 clubes nos pontos corridos, só perde do Flamengo de 2019, e o Atlético Paranaense com uma Sul-Americana. Pode ganhar outra Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana em 18, a Copa do Brasil em 19, agora ganha a Sul-Americana em 21 e está na final da Copa do Brasil de novo. Mas realmente, né, os objetivos foram alcançados, a vaga na Libertadores garantida para os dois, né, exatamente pelos títulos que eles conquistaram, e vai ser a disputa pela taça mesmo, que é importante. Talvez o Atlético Paranaense chegue, aí pode ser um trunfo para o Atlético Paranaense tentar tirar um pouco a diferença que tem dos times. Talvez o Atlético Paranaense chegue um pouco mais focado, porque o título do Galo é muito recente. Ainda o Galo pode estar num ritmo de ressaca, mais relaxado, num ritmo de festa. Então isso pode diminuir um pouquinho a diferença, né? O primeiro jogo é em Belo Horizonte, a decisão é em Curitiba, o Atlético Paranaense vai decidir na Arena da Baixada. Então talvez diminua um pouquinho essa distância, que a distância entre os times é grande. Isso aí acho que ninguém tem dúvida, que o Atlético Mineiro tem um time bem mais forte que o Paranaense, ninguém tem dúvida, mas algumas circunstâncias, e essa, por exemplo, o título um pouco mais distante do Paranaense da Sul-Americana, não faz tanto tempo, foi no dia 20 de novembro, mas o título do Atlético Mineiro foi agora, né? Talvez, acho que o clima de festa do Paranaense já ficou um pouco para trás e o Galo Mineiro ainda está, de certo modo, comemorando, e tem que comemorar mesmo o título brasileiro, que é um título que não vinha há muito tempo, né? Agora, o mais importante para mim disso tudo é que chegaram, esse ano 2021 foi muito favorável para o futebol brasileiro, que chegaram os que investem, chegaram os que se ajeitaram. A final da Libertadores, dois times brasileiros, Flamengo e Palmeiras, temos três que estão no nível lá em cima, nível A para isso, o outro é o Atlético Mineiro, aí ele ficou com o título brasileiro. Na Sul-Americana, dois times brasileiros que estão ainda num patamar um pouco abaixo, mas acho que, por exemplo, principalmente o Red Bull vai avançar, vai ser grandão lá na frente, e o Atlético Paranaense, que faz tempo que está organizado, e agora na Copa do Brasil de novo acontece isso.
Em 2020 o Santos chegou e ainda dá argumento para não precisa muito, não precisa nem pagar em dia. De qualquer jeito chega. Cada vez menos chegarão times bagunçados. Esse ano foi muito positivo nesse sentido. Sem dúvida. No Brasileiro, os 3 mais ricos ficaram nas 3 primeiras posições. Palmeiras ganhando a Libertadores do Flamengo e antes do Atlético Mineiro na semi. Então quem investiu, quem trabalhou bem chegou. Até alguns times, você citou o Atlético Paranaense e o Bragantino. O Fortaleza chegou no Brasileiro muito bem. E na Libertadores. E na Copa do Brasil, né? Classificaram a Libertadores e foi semifinalista da Copa do Brasil. Né? Nessa semifinal, o Galo tirou o Fortaleza. Né? O Fortaleza eliminou o São Paulo e depois caiu para o Atlético Mineiro. E 2020, que foi um ano, 21 ainda, muito atípico por causa da pandemia, mas 2020 teve uma interrupção. Né? O futebol ficou parado por 3 meses, um pouquinho mais, e invadiu 2021. Então, talvez por isso abriu espaço para algumas coisas um pouco fora da curva. Né? Você citou o Santos. No Brasileiro, a pontuação foi muito baixa. O Flamengo foi campeão com 71. O Galo superou os 80 pontos. O próprio Flamengo fez mais pontos no vice de 2021 do que no título de 2020. O São Paulo chegou perto de um título brasileiro, né? O São Paulo que não tem dentro de normal condição. O próprio Inter é um time que não tem assim a condição. O Inter teve pertíssimo, o Inter teve a detalhes de ser campeão brasileiro. Então acho que 2021 ainda não dá para dizer que as coisas voltaram à normalidade em relação à pandemia, em relação ao calendário. O calendário é pesado, mas está mais pesado ainda, e 2020 e 2021 ficou mais pesado. Mas acho que 2021 já deu para mostrar melhor quem faz bom trabalho conseguiu o resultado. 2020 acho que ainda, talvez por causa da paralisação, algumas coisas diferentes aconteceram. E acostume-se, hein? O futuro será o que nós vimos em 2021. Serão esses aí, e aqueles que realmente resolverem se organizar. Quem não se organizar pode esquecer. Valeu, Bruno, um abraço. Valeu. Um abraço.